Alguém vindo à casa pela primeira vez? Não? Bom, nós então hoje vamos dar início a mais uma palestra pública. Hoje estamos aqui com a Ana Júlia mais uma vez, que irá conversar conosco sobre a parábola do semeador. E antes da Ana Júlia começar, nós vamos fazer o nosso preparo para já ir se harmonizando aqui com a casa. Bom, nosso preparo então de hoje é do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, e nós vamos ler o item 64, semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus disse em Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para os devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Bom, convido a todos agora que se sentirem confortáveis a fecharem os seus olhos, elevarem o nosso pensamento ao nosso Mestre querido e agradecermos mais uma noite por estarmos aqui, na presença dele e de todos esses amigos queridos que já prepararam essa casa para que aqui estivéssemos hoje. Que a nossa querida amiga Ana Júlia seja bastante intuída pelos seus mentores, pelos nossos mentores da casa e venha nos trazer os frutos dos seus estudos com bastante clareza e tranquilidade. Graças a Deus. Deixa eu prefiro dar isso. Fala nesse, esse está muito baixo, tá tendo que falar. Tá ligado? Boa noite, né, a todos. Boa noite. Eu estou muito agradecida com o convite da casa e muito feliz por estar aqui, na companhia de vocês. Né, que possamos ter uma noite bem agradável, que ninguém durma, né? Casa espírita, né? Quando a gente chega,
aqui é um ambiente tão bom, né? Aliás, qualquer instituição religiosa que tem aquela egrégora que favorece exatamente a paz, essa tranquilidade que a gente sente, né? E que aproveitemos, né, esse ambiente. Bom, o que me coube, né, hoje, o estudo que foi proposto é sobre a parábola do semeador. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar sobre parábola, né? Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele trouxe os seus ensinamentos através de parábolas. Parábolas são histórias de fundo material e espiritual. Então utiliza pessoas, ele no caso utilizou situações daquele grupo onde ele estava inserido, né, grupo de pescadores, de agricultores, usando aquele tipo de vida, né, dali, daquele grupo, e trouxe então histórias com conteúdo moral. Então, assim, às vezes você vai ler e alguém vai dar uma interpretação e uma outra pessoa às vezes vai ver um outro significado que não foi visto. E semeador, aí eu baseei esse meu estudo na palestra do Simão Pedro, na palestra de Jorge Elahat e também na palestra do Haroldo Dutra Dias, né? Ele fala que semeador é uma profissão, mas que no texto a gente vai ter um outro entendimento disso. Então vamos lá. Você pode passar, por favor? Tá. Aí o texto que eu peguei é o que está no Evangelho, porque a parábola do semeador está nos 3 evangelhos, tá? Sendo que eu escolhi então o Evangelho, está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec selecionou a parábola que está no Evangelho de Mateus. E Mateus fala: aquele que semeia saiu a semear. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Aí nós vamos ler uma parte da parábola. Pode passar, por favor. Pode passar, é porque isso é depois. Olha, eu vou começar a ler daqui, tá? Aquele que semeia, eu vou ler tudo e depois a gente volta. Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra, onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Entendeu? Ninguém entendeu nada. Aí, olha só. Primeiro ali, aquele que semeia saiu a semear. Semear é esse ato de você lançar sementes ao solo. E Mateus, ele usou a expressão aquele que semeia. Então ele não designou uma pessoa. Ele não disse, Mateus é o único que não coloca o semeador saiu a semear. Não, aquele que semeia saiu a semear. O que significa isso? É porque qualquer um de nós pode semear. Pode e deve, né? Estamos aqui para isso. E qualquer um de nós, encarnados ou desencarnados, todos semeamos. Mas para que você faça isso, você precisa sair. Esse sair, que é um verbo de movimento, o sair significa o quê? Sair de si mesmo. Então, muitas vezes, acontecerão situações onde nós vamos precisar semear. Só que a gente vai encontrar, às vezes, alguma barreira por causa do tipo de terreno. Mas aí a gente vai pensar assim, eu preciso sair de mim. Eu vou ter que sair. Nesse momento eu vou ter que sair de mim mesmo para
que eu possa semear. Aí eu vou agora contar uma história para poder voltar nisso aqui. É uma história real, mas eu vou mudar assim porque as pessoas se acabam identificando. Era um casal do sul, eles eram do sul, naturais de lá, eles viviam bem, tiveram um único filho, e a esposa, embora tivesse um casamento feliz, faltava alguma coisa, segundo as palavras dela. Ela não sabia o que era, mas alguma coisa faltava para que ela tivesse a total felicidade. E aí, num determinado evento, ela foi participar de uma feira de negócios. E ao participar dessa feira, ela encontra uma pessoa que estava também participando dessa feira. E ao bater o olho naquela pessoa, assim como a gente diz, né? Bati o olho e não gostei. Meu santo não foi com o de fulano, ela foi o contrário. Ao bater o olho naquela pessoa, foi como se conhecessem há muito e muito tempo. E aí, ela disse, nossa, eu não sei o que é isso que está acontecendo, meu coração disparou, eu não estou conseguindo nem falar direito, eu estou tremendo, estava com as pernas tremendo. E aquela outra pessoa, que era um homem, também sentiu a mesma coisa, tinha as mesmas sensações. Aí, eles acabam iniciando um relacionamento amoroso. Ele era solteiro e ela casada. E até que ela toma a decisão de ir embora. E tomando a decisão, ela decidiu não iria levar o filho. Porque ela entendia que ia tirar o filho do círculo familiar dele. Ela reconhecia que o pai da criança era uma pessoa maravilhosa. E pediu desculpas, pediu perdão, contou a verdade para o que estava acontecendo, mas disse que ela tinha que ir embora, porque ela finalmente havia encontrado o grande amor da vida dela. Ele tentou conversar com ela, fez com que ela refletisse na decisão que ela estava tomando, e diferentemente do que a gente encontra hoje em dia, né, que ou a pessoa mata, né, ou a pessoa, aliás, hoje em dia mata. Ele procurou compreender. Toda a família ficou revoltada, mas ele não. Ele disse que a amava e que estava sofrendo muito, mas que ele não tinha como obrigar uma pessoa a ficar com ele. Então, ele a liberou, né? A libertou, você quer ir embora, você vai. E ela, então, esse casal veio para o Rio de Janeiro. Ela foi feliz com essa pessoa que ela escolheu. Eles viveram bem, tiveram filhos aqui, tá? E um dia ela comentou com alguém o que havia acontecido, que ela tinha um filho lá no sul. E aí essa pessoa falou, mas você teve a coragem de abandonar um filho por causa de um homem? Ela disse, olha, o pai do meu filho é uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. Só que eu não merecia. E eu não tinha como continuar lá. E assim foi, eles ficaram 10 anos, ou mais de 10 anos juntos, felizes, dentro do que a gente pode chamar de felicidade, até que ele faleceu. E depois, quando ela estava já com 50 anos, ela começou a ter os primeiros sinais de Alzheimer. Esse marido que ficou lá no sul, ele tomou uma postura de não falar mal dela, criou uma história para esse filho, tá? E não permitiu que os familiares fizessem qualquer tipo de comentário, principalmente na frente da criança. E deu todo o amor que ele podia, ele deu para esse filho. Ele deu tanto amor que o filho não cresceu com raiva da mãe, com ódio dela, sabe, ressentido,
pelo que havia ocorrido, porque quando o filho se tornou adulto, ele explicou a verdade. E aí, os anos se passaram, o tempo se passou, ele se casou, tornou-se um empresário. E um dia ele falou assim: pai, eu gostaria muito de ver a minha mãe. Eu queria conhecer a minha mãe. Aí ele falou assim: meu filho, você quer fazer isso? Você tem como localizá-la? Tem como saber? Ele disse: tenho como saber, vamos tentar conseguir o endereço dela. E assim o pai fez, e ele então veio ao Rio de Janeiro para conhecer a mãe. Só que quando ele chegou aqui, eu falei que ela estava tendo já os sinais de Alzheimer. Então ela já não reconhecia mais ninguém. Nem o filho que ficou, nem os filhos daqui. Ela estava numa situação bastante complicada com o avanço da doença. Ele então localizou a família, né, que ela formou aqui no Rio de Janeiro. E para surpresa de todos, então ele pediu se havia possibilidade, que ele queria ver a mãe dele. Queria conhecer a mãe dele. E aí eu tenho que falar sem me emocionar, eu não dei um detalhe. A mãe era o perfil louro, de olhos azuis. Esse homem que ela veio a ficar era negro. E em nenhum momento se ouviu do pai dele, porque é uma forma que o pessoal no sul tem de falar: ficou com o negrão, que não sei o que com o negrão, e ele não permitiu que a família utilizasse essa forma pejorativa de se referir a alguém. E esse filho, ela era loura, a mãe, e ele era muito parecido com ela. Aliás, ele era quase que idêntico a ela. E aí foi interessante o relato de um dos filhos, irmãos dele, né? Quando disse o seguinte: embora a nossa mãe não reconhecesse mais ninguém, nem soubesse o que estava fazendo aqui na terra, ao bater os olhos azuis com os olhos azuis do filho, ela começou a chorar. Tanto ela quanto ele. Os dois choravam. Ela disse, a pessoa que contou falou, era emocionante, porque os dois choravam muito. E o filho perguntou: mamãe, por que a senhora está chorando? Mas ela não... Era olho no olho, que tem coisas que a gente não precisa falar, só é olhando. Então, e ele aí procurou saber das condições dela de saúde. E ele falou o seguinte: olha, eu a partir de agora, eu me responsabilizo por todas as despesas médicas da nossa mãe. Aí eu estou trazendo esse exemplo porque, vamos voltar aqui. Aquele que semeia saiu a semear. O plantio que o pai dele fez junto a ele, não foi o plantio da palavra de Deus, das boas ações, das palavras verdadeiras, da palavra do perdão, da palavra da aceitação, da palavra da resignação, da palavra da compreensão. Então o pai conseguiu isso. E ao mesmo tempo, a semente caiu em terra boa. A gente que é espírita pode fazer uma série de análises, né, desse espírito que veio como filho dela. Mas a gente quer dizer o seguinte: a terra era boa porque produziu frutos. Porque a gente não encontra muito esse tipo de história por aí, né? Às vezes a gente é abandonado por um pai, por uma mãe, e não consegue perdoar, não consegue compreender, né? Porque são situações difíceis da gente entender. São mesmo, né? E aí a gente vai voltar esse texto para entender o seguinte, assim, quando Jesus trouxe tudo isso, ele estava falando da gente. Ele estava fazendo propostas: olha, vai acontecer isso com você, aí vamos ver se o seu terreno vai estar com espinheiros, se vai estar cheio de espinhos, se vai estar cheio de pedras, vamos ver como vai estar o seu coração, tá? E aí, agora vamos voltar aqui. Então Jesus, quando trouxe essa parábola, ele falou o quê? Num primeiro momento, uma parte da semente, que é a palavra de Deus, caiu ao longo do caminho.
Eu esqueci de falar uma coisa que todos os expositores explicaram. Na agricultura da Palestina, daquela época, era diferente. Eles não limpavam a terra para jogar semente. A terra estava com espinhos, com pedregulhos, né, com gravetos, e eles jogavam a semente. Depois é que passavam o arado. Hoje é diferente, né? A nossa agricultura é diferente, mas naquela época não era assim, não. Tá? Bom, então Jesus conta que esse semeador, né, que é aquele que semeia, foi jogando. Ele não escolheu o solo, ele foi jogando, né? E uma coisa, a semente não escolheu, assim, não era semente boa porque você era bom, ou semente ruim porque você é ruim. Não escolheu isso. A semente era boa e caiu em todos os tipos de terreno. Porque, infelizmente, nós não somos assim. Às vezes a gente usa até aquela expressão, para quem tá bom. Né? Ou então, se é alguém de nosso interesse, por algum tipo de interesse, não, vou fazer assim para fulano, porque fulano, né, não é uma pessoa qualquer, então eu vou fazer tudo muito especial. Mas Jesus está mostrando para nós, com essa parábola, que a gente tem que ser o mesmo em todos os lugares e com qualquer pessoa. Tá? Aí ele diz assim, né? E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Lá mais à frente, Jesus vai explicar essa parábola. Mas aí dá uma ideia assim, é que a semente cai, essa ideia, isso aí simboliza assim, a palavra é boa, mas eu sou indiferente. Eu só falo aquilo, mas, sabe? Aí fala assim, Ana Júlia, você tem que perdoar. Você já ouviu sobre o perdão? Aí eu digo, eu não estava nem ouvindo o que fulano falou, porque eu não aceito isso, não concordo. Entrou por aqui e saiu por aqui. Nem sei o que falou comigo. É quando a gente não dá atenção, não está nem aí, né? A gente às vezes só dá atenção a quem nos interessa, a quem é do nosso interesse. Por exemplo, às vezes você tem alguém que é um cuidado que a gente deve ter, tem às vezes uma pessoa que a gente não gosta, para não dizer detesta. Aí aquela pessoa que você não gosta, você já elege e diz assim, o que vier de fulana, não vou nem ouvir, porque eu não suporto ela, não suporto ele, para mim não fala nada que seja de interesse. Aí, um dia, aquela pessoa, até por características que ela apresenta, ela vai te trazer uma informação que é importante para que você saiba. Aí você diz assim, aí você, se não fala, pensa, ela está falando à toa, coitada. Eu não estou nem dando ouvidos ao que ela está falando. Isso acontece muito, sabe quando? Quando a gente tem filhos, e às vezes tem uma vizinha que a gente acha que aquela vizinha é uma pessoa péssima, tem vários problemas mesmo, sabe? Mas, às vezes, por ter muitos problemas e por ser uma pessoa péssima, só ela vai identificar uma determinada situação. Aí ela vem falar com você assim, não, meu filho é maravilhoso, não quero saber. Não quero saber, a senhora arruma problema com todo mundo. A gente, às vezes, não para nem para pensar na informação que aquela pessoa está trazendo. Por quê? Porque eu já elegi, já coloquei na minha cabeça. Dessa pessoa aí eu não espero nada. E muitas vezes, aí quando lá na frente dá o problema, ou aquilo surge, aí diz assim, nossa, e fulano me avisou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não escolhe só os melhores para fazer as suas obras. Somos nós, espíritos imperfeitos. Eu vou trazer um exemplo. Por exemplo, quando lembra que eu falei aqui que eu trabalhei em presídio. Então, muitas vezes a gente observava o seguinte, o criminoso, por ele praticar crimes, às vezes ele identifica num comportamento que aquilo ali é um possível crime. Que às vezes aquilo que você não está percebendo que vai gerar um problema lá na frente, ele percebe com muito mais facilidade. Por quê? Porque ele tem essa experiência, ele tem aquela vivência.
Aí você vai olhar e vai dizer assim, olha, poxa, o cara é um bandido, tá falando isso pra mim por quê? Não menospreze ninguém, tá? Porque ele, exatamente por ter um comportamento muitas vezes irregular, vai identificar naquela situação o problema. Ele vai ser a melhor pessoa para falar aquilo com você, entenderam? E às vezes a gente acha assim que não... Depois eu vou trazer um exemplo prático. Aí Jesus depois fala assim, continua a parábola. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram. Porque veja só, na primeira parte a semente não brotou. Nem brotou. Tá falando comigo, mas eu não estou nem ouvindo. Nessa segunda parte, nos lugares pedregosos, as sementes brotaram. Agora a terra tinha pouca profundidade. Aí quando veio o sol, queimou as raízes, tá? Aí o que é isso? Onde que isso se aplica na vida da gente? Às vezes a gente, tem conhecimento espírita, fala sobre o espiritismo, faz palestra, faz estudo, participa, mas quando surge o problema, a gente não dá a resposta que deveria dar. Quando vem a dificuldade, nós não somos aqueles que falamos tão bem, que temos a compreensão, que damos bons conselhos para as pessoas. Uma situação muito difícil ainda para nós é a perda de quem a gente ama. Às vezes a gente conhece, fala com espíritos, trabalha na reunião mediúnica, tem às vezes vidência, tem uma opção de coisa, faculdades mediúnicas, mas quando perde um ente querido, principalmente criança, uma criança, a gente é difícil conseguir aplicar na nossa vida tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente acredita. Mas não quer dizer isso que vou desistir, não. A gente tem que insistir, tá? Porque assim, Jesus já nos avisou que ele falou, no mundo tereis aflições. Então vai chegar em algum momento da nossa vida que nós vamos ter aflições. E que a gente não vai esperar ter aflição para se preparar. A gente já vai se preparando. Porque tudo é muito complicado. Eu tive uma prima que ela faleceu aos 15 anos. E aí, quando nós fomos no caminho falando sobre aquele assunto, até a gente chegar lá ao local da capela, e aí eu pensava assim, meu Deus, como estará a minha tia? Meu Deus, ela estava desesperada. Até porque era a filha que ela tinha mais afinidade. Com a outra filha não havia isso. Então a gente pensava assim, meu Deus, logo a filha que ela mais amava, sabe? E aí, só que quando nós chegamos, ela conseguiu aplicar tudo aquilo que a doutrina espírita apresentou a ela. Ela disse assim, olha, Deus, eu agradeço a Deus, quis fazer a prece, e ela disse, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter ficado com a minha filha por 15 anos. Ela disse, graças a Deus, nos amamos. Mas é difícil ter essa compreensão nesse momento. Não teve revolta, não teve qualquer palavra, ruim, porque compreendeu. Então, ali, as raízes já eram profundas, a terra era boa. E aí fala isso aqui. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. É o seguinte, isso é quando a gente dá muito valor à vida material e se esquece dos valores espirituais. Então, os valores materiais estão em primeiro lugar. Então, são os espinheiros, eles crescem e abafam os espirituais. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Tá? Já vi casos que a pessoa, às vezes até em nome do espiritismo, praticou
certas atitudes que o Espiritismo condena, né? Então, e por quê? Porque aquele valor material falou mais alto. Eu vou dar um exemplo bobo. Às vezes você trabalha no bazar da casa espírita e aí você se aborrece por causa dos valores dos produtos. Então é assim, chega uma doação, você identifica que aquele item é da marca tal, que aquele item custa não sei quanto, que aquele item você não pode ser vendido por qualquer valor. Aí o responsável do bazar fala, não, aqui no nosso bazar, qualquer produto, seja da marca X, XY, vai ser vendido por tanto. A pessoa diz, não, mas não pode ser, vocês estão doidos. Como é que um produto dessa natureza, desse valor, vai ser vendido por um preço tão mínimo, tão ínfimo? Isso é uma doação. E a gente tem que aprender também a respeitar o responsável por aquele trabalho. Aquela pessoa disse que é assim. Eu conheço uma instituição que qualquer produto do bazar é vendido a R$3. Por incrível que pareça, qualquer produto. Vendem muito, entenderam? Mas tem pessoas que saíram, que não vou aceitar uma coisa dessa. Eu vou comprar uma televisão por R$3. Entenderam? Então, assim, às vezes o valor material está muito acima do seu valor espiritual. E tem a outra situação, a última aqui, quando cai em terra boa e produz frutos, dando algumas sementes. 100 por 1 é quando 100, né? O que eu sou é o produto, os frutos foram em maior quantidade. Outros 60, quantidade média, e outros 30. Aí eu vou trazer aqui uma explicação do Jorge Elahad, que é um palestrante espírita, sobre essa parábola, sobre o que quis dizer, também uma outra significação. Nós temos um planejamento, né? Antes de reencarnarmos, foi feito um planejamento. E nós devemos produzir frutos onde estamos, onde nós fomos colocados. Então, o meu planejamento não é igual dele, não é igual dela. O planejamento ele é individual e ele é de acordo com as nossas necessidades. E aí, nós temos que produzir frutos onde estamos. Então, por exemplo, se Deus nos colocou na condição de pai, é para que nós consigamos frutos na condição de pai. Aí se eu venho na condição de pai, mas eu delego a minha função para outras pessoas, eu vou estar fugindo ao meu planejamento. Né? Se eu venho na condição de avó, serei avó. Eu não sou a mãe dos meus netos, eu sou a avó deles. Então eu tenho que cumprir o meu papel de avó. Eu vou semear na qualidade de avó. Porque está havendo muito assim, um problema dos avós assumirem o lugar dos pais. E a gente aprende que só em algumas situações é que os avós serão designados para assumir essa função. Uma das situações é negligência total, morte dos pais, tá? Abandono familiar, é diferente. Mas não porque eu acho que a minha nora não trata bem o meu neto, então eu vou assumir essa função, tá? Aí eu vou trazer uma situação de um atendimento. Essa pessoa tem 5 filhos, aí precisou amputar uma das pernas e aí não teve mais condições de ficar sozinha na casa, embora com muitos recursos. E aí houve uma reunião, família, olha, mamãe precisa ir para a casa de alguém.
porque ela disse que não iria para nenhuma instituição, que ela não teve 5 filhos para depois cair em instituição. E o problema é que ninguém queria ficar com essa pessoa. Nenhum filho queria receber essa mãe. E aí, depois de muita discussão, um dos filhos, então, decidiu levar a mãe para viver com a família dele. Primeira coisa que essa pessoa faz, começa a observar o comportamento da nora, e que a nora dormia até tarde, que a neta que estudava de manhã chegava, perdia a escola porque a mãe não acordava para colocar o uniforme na menina, preparar tudo, que a mãe não olhava a matéria da escola, que isso, que aquilo, e isso estava causando um problema. Aí, ao conversar conosco, eu falei assim: o seu filho tem quanto tempo? Quantos anos ele é casado? Aí, tanto tempo. Não, sempre foi assim, porque não é assim. Isso é um problema para o casal, para o seu filho e para a nora? Ah, não, eles até vivem bem. Eu falei assim: olha só, a senhora, nenhum filho queria ficar com a senhora, não queria a senhora na casa. Esse filho e essa nora a receberam. Então a senhora não vê nada, a senhora não está vendo nada, porque isso não lhe cabe. Ah, mas a minha neta, ela vai acabar repetindo. Eu falei: isso não lhe cabe. Os pais da criança é o seu filho e a sua nora. Dê graças a Deus que eles estão recebendo a senhora. Um dos maiores problemas hoje em dia é a questão com os idosos, que ninguém quer nas suas casas. Eu falei: entendeu? Agradeça a Deus, seja gentil para sua nora, entendeu? Ela acorda tarde, se a senhora puder fazer alguma coisa, se couber, faça, tá? Se der para a senhora fazer, ou deixa um cafezinho pronto, alguma coisa assim. Eu sei da dificuldade, né, que ela amputou a perna, mas, entendeu? Mas não se meta na vida do casal. Então, assim, a gente tem que aprender a plantar onde estamos e observando as circunstâncias. Ah, eu sempre fui muito organizada, minha casa foi muito limpa, agora eu estou num lugar que é desorganizado, que é isso. Vai ficar assim, num lugar desorganizado, é isso. Ou você vai querer mudar o ambiente que já estava assim, você chegou depois. É tipo, a gente sempre fala: você chegou na página 80, mas o livro começava na página 1. Desde a página 1 o livro é desorganizado. Aí você entrou na página 80, olha, agora eu vou ajeitar isso aí, porque eu não aguento viver assim, eu não aguento viver numa casa assim, eu não aguento... Aí você traz problemas, entendeu? Às vezes a gente puxa aflição que não é nossa. O problema não é nosso. Aí eu falei: sabe o que a gente faz? A gente aprende no Espiritismo, a gente ora por aquilo que nós acreditamos que não está bom. Lá com a nossa experiência, né, às vezes de vida, é mais velho, não, eu estou vendo isso aí, isso não está e dá certo. Aí eu oro, tá? Aí você poderia voltar, por favor, aquela... Estão com sono? Então, olha só, os principais elementos da parábola, né? O semeador, ou aquele que semeia, todos nós. Por que eu estou trazendo esses exemplos? Nós semeamos. Aí o que estamos semeando? Será que quando eu falo assim para o meu filho: ah, meu filho, eu vou na sua casa e vou almoçar no domingo. Ah, mãe, meu Deus, cruz quero, minha mãe vem aqui em casa. É detestável quando a minha mãe vem, que é um horror, entendeu? Por quê? Porque eu não estou semeando algo de bom. Estou sendo uma pessoa chata na vida dele. Como também você vê o contrário, né? Tem uma coisa muito linda, um vídeo da internet, né, dos netos que foram dormir na casa do avô, acho que eram uns 30 netas, né? Todo mundo chegou com travesseiro, todo mundo dava beijo naquele avô. Eu falei assim: nossa, o que ele semeou, o que ele plantou no coração daqueles netos, para que eles que se reuniram e decidiram dormir na casa do vovô, para que eles fizessem isso. Tão bom, né? Aí a semente, né? A semente e o solo, os vários tipos de terreno
que nós já vimos, mas a gente vai ver mais adiante. E aí eu acho que eu contei para vocês, eu contei a história de um atendimento que foi feito lá no MAP. Foi assim, a gente trabalhava na maca, é um tipo de atendimento, quando o presidente da casa chegou e falou assim: olha, termina aí esse atendimento porque vai entrar uma família. Como vocês são 5 aqui na sala, então as 5, cada um vai atender um familiar. Eles estão consternados com a morte da idosa, de uma pessoa da família, de 98 anos. E a gente vai fazer um atendimento coletivo. Cada um vai ficar com um familiar na maca. E comigo ficou o neto dessa senhora. Então, no caso, estavam a filha dessa senhora, o genro, uma empregada e os 2 netos. Aí eu já achei interessante o rapaz falar para mim que até o cachorro estava nervoso, teve que tomar um calmante, o cachorro da família. Mas quando o neto descreveu a avó, eu chorei muito. Eu acho que ele pensou: ela está chorando porque está emocionada. Eu pensava assim, por dentro de mim: como é que essa senhora conseguiu isso com esse neto? Até porque eu tenho neto, aí eu disse: como é que uma pessoa consegue que o outro a descreva daquela maneira que ele estava descrevendo para mim? Até de falar eu fico emocionada. Porque, assim, não sei se todo mundo já passou por essa experiência, tem coisas que se você contar ou se você ler, não é a mesma coisa que você está vivenciando. E comigo já aconteceu assim várias vezes, tipo assim: olha, já mandei a instrução, você não entendeu. Já mandei o livro, você não entendeu. Então eu vou mandar pessoalmente. As falas do neto eram um carinho, um amor tão grande por aquela senhora, por essa pessoa. Ele descreveu o amor em palavras. Eu olhava, eu queria parar de chorar, mas as lágrimas caíam. Aí eu pensava assim: como é que uma pessoa consegue isso aqui na Terra? Desenvolver esse amor na família inteira. Na família inteira. Porque quando eles foram embora, a gente se reuniu e fez uma prece, porque todos nós ficamos abalados com o amor. Nós vimos o amor ali em palavras e atitudes. Mas aí no final ele ainda diz assim para mim: a minha avó era maravilhosa, eu conversava de tudo, ela era muito inteligente, muito isso, muito aquilo. O finalzinho dela, e ele usava muito diminutivo também para falar da vozinha dele. Ela já não falava, ela já não andava, mas era assim: eu chegava da faculdade, passava lá, falava: vó, aí eu dormia, fazia a minha cama assim no chão, ela só olhava, sabe? E eu ficava ali do ladinho dela. Eu pensava assim: nossa, né, jovem, né? Eu digo: moça, vou ficar lá do ladinho da minha avó, querer dormir com a avó. Aí ele me contou que a primeira relação sexual que ele teve, ele falou com a avó. Aí eu falei assim: nossa. E cada um dos médios que estava na sala começou a relatar: nossa, o genro falou maravilhas da sogra, sabe? Então eu falei assim: gente, então é possível a gente semear o bem, plantar o bem no coração de alguém, né? Porque você já encontra pessoas. Acho que todos nós temos alguém que semeou no nosso coração, né? A gente tem isso. E que nós sejamos o bom exemplo na vida de alguém, né? Do que aquela pessoa que quando fala o nome: pelo amor de Deus, não vem com fulano aqui não, pelo amor de Deus, o meu dia tá bom, eu tô bem, você já vai estragar meu dia, né? Aí, passa por favor, que aí vai ser a parte que... Mais um? Não, por favor. Aqui é mostrando, né, caiu à beira do caminho, terreno pedregoso, bom, mas aí depois Jesus mesmo explica a parábola. Porque você acredita que... tem mais um, por favor. Que quem estava ouvindo, de repente... Não, nem foi isso. Os discípulos depois perguntaram a Jesus, falaram que não tinham entendido o que ele estava falando. Então pediram uma explicação a ele. Aí Jesus falou assim:
Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Então, plantou no coração, mas o maligno são as nossas imperfeições. Aquilo nem entra. Aí dentro dessa situação, que foi colocada nessa explicação de Jesus, é assim, mesmo que a gente esteja diante de um terreno à beira do caminho, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, um irmão, o que é o terreno à beira do caminho? Você fala aquilo e a pessoa, já vem ela com essa, sabe? Aí você fica revoltado, porque não se preocupe, continua semeando. Mas não obriga a pessoa, não sacode a pessoa, não. Numa próxima oportunidade, fala a palavra boa. Sabe por quê? Às vezes, em algum momento, aquilo ali vai produzir fruto. Vai germinar. Tem um exemplo de um filho que foi um filho muito complicado para os pais. Deu todos os problemas do mundo. E desde a infância. E aí, ele aos 19 anos se envolveu com drogas e ficou devendo lá onde ele comprava droga e ele acabou sendo morto. Essa pessoa, quando criança, ele foi levado à escola de evangelização, os pais tudo fizeram, procuraram dar uma instrução muito boa para ele, colocou em bons colégios, foi expulso de 3, porque deu muitos problemas. Só que a mãe recebeu depois uma comunicação mediúnica, porque a mãe se sentiu muito culpada que ele foi assassinado em circunstâncias de tortura. Cortaram a língua, tiraram os olhos, arrancaram os olhos, então ele teve uma morte horrível. E a mãe ficou dizendo, meu Deus, nada ficou nesse menino, nesse espírito. Tudo que nós fizemos. E aí ela recebeu uma mensagem mediúnica, onde o espírito explicou a ela que no instante em que ele começou a ser torturado, ele veio à memória dele a escolinha de evangelização, o centro espírita, as evangelizadoras, o pai sentando com ele, falando com ele, ele não dando atenção, a mãe conversando com ele, a mãe dando passe nele, ele tomando passe, água fluidificada, tratamento espiritual que ele fez muito. E ele, depois de um tempo, esse espírito enviou uma mensagem através de um outro espírito. Ele não tinha condição dele, como espírito, dar uma mensagem. Mas aí um outro espírito mandou um recado para a mãe, dizendo detalhes que só ela como mãe e ele como pai sabiam, agradecendo e pedindo perdão por todo o trabalho que ele havia dado, mas que ele prometia que se ele tivesse a oportunidade de reencarnar, ele seria uma nova pessoa. Entendeu? Então, a semente à beira do caminho, ela germinou no instante da morte. Mas ela, entendeu? Porque às vezes é o que a gente faz, semente à beira do caminho. Às vezes você vai passar a vida inteira falando uma coisa com seu filho, sua filha, e que não vai resolver. Nós estamos diante, de uma situação que está no noticiário, Eu fico pensando assim, se eu fosse a mãe de um dos rapazes do estupro coletivo, Nós não sabemos. Nós não sabemos a caminhada deles. Mas eu acredito que a mãe e o pai não tenham falado. Meu filho, vai lá, estupra aquela menina. Mulher não prega, mulher não vale nada. Você tem mais a que usar mesmo, vamos brincar. Eles não fizeram isso. Ninguém quer isso. E peçamos a Deus que diante dessa situação, que eles possam mudar o caminho deles. Porque eu sempre falo, eu vi muita gente ir presa, Eu digo,
o inferno já começa quando você entra na viatura, no camburão, sei lá no que for. Tá? Desculpa usar essa expressão. Então, 1 minuto na cadeia é um sofrimento. Então eu fico assim, pensando, né? O que a gente pensa, a gente imagina, né? A caminhada não podia ser diferente? Não podia, o espírito não podia ter feito uma outra escolha? Não poderia, né? Mas, infelizmente, né? O espírito que já conhecia esse comportamento, tá? Porque essas coisas não acontecem assim, você já traz essa linha de comportamento, né? E às vezes, com todo ensinamento, às vezes você pode ter sido semente à beira do caminho. Deus, meu filho falava com você, por que você faz isso? Né? Agora ali, aí continuando, Jesus falou: aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Quer ver? Muitas vezes nós somos assim. A gente chega à casa espírita com muitos problemas, né? Normalmente. Aí as coisas melhoram um pouco. Gente, eu vou ser uma fiel trabalhadora na casa. O que é que tem aí de trabalho voluntário? Eu vou trabalhar no bazar, vou trabalhar na campanha do quilo, eu vou trabalhar na evangelização. Aí estou toda empolgada. Começo a abraçar várias atividades. Mas aí também, quando você abraça atividade, você tem problema em todos os lugares, né? Aí os problemas começam a acontecer até na casa espírita ou fora dela. Aí vem os reveses, aí você diz assim, sabe de uma coisa, eu não estou aqui para isso não. E você acaba, como é que você diz? Saindo daquilo ali. Às vezes você deixa uma atividade, um trabalho. Eu nunca me esqueço que eu estava errada. Aí comecei a fazer um trabalho. A pessoa veio me orientar. Eu não aceitei a orientação, mas não dei uma palavra. Fui educada. Não, você se chateou? Eu falei, não me aborreci não. Tá tudo bem, nunca mais voltei. Quem perdeu? Eu. Para depois de anos eu reconhecer meu erro. Por que eu fiz isso? Por quê? Porque eu não queria ouvir, não podia dizer nada para mim. Tá? Quem perdeu? Eu. Aí, aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século, valores materiais e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então, assim, você já conhece a palavra, né? Você sabe, mas os cuidados deste século abafam. Quer ver uma situação muito comum? Corrupção. Nós todos sabemos que a gente não tem que estar pegando dinheiro de alguém para fazer uma determinada coisa, né? Cobrando para ter, né, uma determinada situação. A gente já sabe disso. Mas às vezes a gente se deixa levar pelos cuidados do século. Aí diz assim, todo mundo rouba, por que eu vou ser a pessoa? Por que eu vou fazer diferente? Todo mundo aqui na empresa está desviando, por que eu não vou desviar? Está todo mundo bem. Olha, está todo mundo bem. Por que eu não vou? Se fulano que eu tenho, né, em grande conta está fazendo isso, por que eu não vou fazer? Não deu nada para ele, não vai dar nada para mim. Essa é a ilusão das riquezas. Tá? Às vezes não vai dar nada para ele não, mas vai dar para mim. Porque a gente também aprende o seguinte, às vezes aquela pessoa tem oportunidades para esgotar. O que é isso? Ainda pode errar. Eu não posso mais, porque eu já esgotei todas as oportunidades que eu tinha. Então, se eu fizer, eu vou sofrer as consequências.
Às vezes a gente vê uma pessoa que ela passa a vida inteira, não dá problema nenhum para ela. Você sabe da situação, você diz assim, meu Deus, como é que pode? Não deu nada, ainda recebeu condecoração, foi homenageado, ainda mais quando a gente sabe das situações. Não deu nada para fulano ou para fulano, mas vai dar para mim, porque eu não posso mais, tá? Como a gente não sabe, né? Será que eu ainda posso fazer isso? É melhor não fazer. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Tá? Então, tenho um vídeo, vou tentar contar um exemplo. Teve uma experiência que uma pessoa se envolveu com tudo de errado e acabou, então, que houve uma denúncia, essa pessoa foi parar na polícia. Sendo que essa pessoa era filho de alguém que sempre combateu tudo isso. Então teve os melhores exemplos, mas a semente caiu à beira do caminho. Só que quando então essa pessoa estava diante, né, foi descoberta aquilo tudo, a pessoa assumiu tudo. Que normalmente a gente mente, mas aí não, fui eu sim, fui eu que desviei sim, era desvio de combustível. Eu fiz assim, né? Aí, você quer dar um telefonema para alguém? Eu vou ligar para minha mãe. Quem é a sua mãe? Aí quando disse o nome da mãe, meu Deus, fulano, você é filho de fulano? Aí, houve aquele constrangimento. Aí quando a mãe chegou, ele começou a chorar. Ela se manteve firme e disse assim, você assumiu tudo, meu filho, que você fez? Assumi, mamãe. Disse assim, então valeu. Porque poderia ter mentido, entendeu? Naquele momento, a semente germinou. Porque ele não ficou de historinha, não tentou escamotear, não disse que não era, que foi injusto, não teve nada disso. Falou exatamente tudo o que fez, como fez esse processo. Então, assim, mesmo quando para nós pareça está tudo perdido, às vezes não, porque até a partir dessa situação a pessoa cumpriu o tempo lá de cadeia e conseguiu se reerguer, tá? Então, mesmo quando parece que a semente está à beira do caminho, foi jogada à beira do caminho, tudo que eu falei não adiantou nada. Falava isso para minha irmã, aí como é que ela está agora? Não deixemos de fazer o papel que nos cabe, tá? O meu papel é esse, eu vou fazer esse papel. Tá? E tá todo mundo falando, você está perdendo tempo, não faz isso não. Vou fazer o meu papel, tá bom? Aí a gente vai ver, vamos ver se o vídeo vai passar, se vai conseguir passar. Ficamos sérios, né? Existem milhares de ferramentas. Espera um pouquinho. Todo dia surge uma nova, mas você só precisa se preocupar. No Paraná, cenas de desespero de um pai. Os filhos soltaram o freio de mão do carro em uma descida e se salvaram pouco antes do veículo cair numa ribanceira. A caminhonete do Dr. Renata começa a descer de ré. Uma criança salta do carro e instintivamente tenta segurar o veículo. Depois, outra pula da caminhonete em movimento. O pai, desesperado, grita para que ela se afaste. O carro capota na ribanceira. Depois do susto, o pai abraça os dois filhos gêmeos de 6 anos. O caso foi na fazenda da família em Francisco Beltrão, no interior do Paraná. O pai das crianças relata que havia parado o carro perto de um galpão para pegar um produto. Seria uma parada muito rápida, por isso deixou as crianças no carro. Menos de 1 minuto depois, uma das crianças soltou o freio de mão da caminhonete.
comecei a escutar eles gritando, pai, né? Solicitando socorro, pedindo ajuda. Eu voltei para fora, porque eu voltei para fora, eu vi um carro andando. Eu saí correndo, desesperado. O acidente aconteceu no mês passado, mas agora viralizou na internet. E na hora que eu olhei a cara deles, eu falei, cara... Por que eu trouxe esse vídeo, né? Primeiro, a gente que tem filho sabe, né? Você às vezes tem dificuldade de arpear o freio de mão, mas criança consegue. Então, deixar a criança no carro, né? Mas não é isso que a gente tem que ver. A atitude do pai. Abriu os braços e abraçou. E outra coisa, e a atitude do filho. Porque como ele está semeando, o filho fala, quem fez isso? Fui eu. Ele aprender a ser forte, aprender a falar a verdade e aprender a receber o acolhimento. Tá, meu filho, você falou a verdade, então eu vou te abraçar. Entendeu? Ali tem várias significações esse vídeo. Ele desesperado, outra coisa, como os anjos da guarda trabalharam ali, porque eles conseguiram sair do carro em movimento, né? Como houve o trabalho do plano espiritual, belíssimo, não era o momento deles, das crianças irem, né? Mas o acolhimento que o pai deu, abrir os braços, gente, ele está mostrando o quê? Eu estou semeando, eu vou semear, eu vim pai, então eu vou semear aqui onde eu estou, é esse o meu papel? É isso que eu vou fazer, tá? Bom, é só isso. Eu agradeço muito a todos. Espero que não tenha cansado tanto vocês. Essa parábola, ela é muito reflexiva. A gente fica depois assim pensando. E aí fica a pergunta para nós. Qual é o meu terreno? Meu terreno é beira do caminho? É pedregoso? É espinheiro? Ou já estou na parte da terra boa? Mas eu acho assim, respondendo por mim, eu acho que infelizmente, muitas vezes a gente está em todos os solos. Às vezes a pessoa vem, dá um bom, você chega para mim, Ana Júlia, eu quero falar um negócio com você, né? Aí, você, como é teu nome? Neil. Neil? Isso. Aí eu falo assim, coitado do Neil, quem sabe da minha vida sou eu. Beira do caminho. Ele me deu o melhor conselho do mundo, Deus utilizou ele de instrumento para mim. Aí eu digo assim, eu não quero saber, eu não perguntei nada a ele. Para que ele veio falar isso comigo? Entendeu? Então eu também tenho má impressão dele, aí eu digo assim, eu nunca gostei do Neu, então qualquer coisa que ele me fale, aí a minha educação vai fazer eu ouvir você. Aí, tá bom, Neu, obrigada, tá, pelo conselho. Deixa eu estar aqui, internamente eu estou xingando ele de tudo quanto é nome, né? Entendeu? Semente à beira do caminho. Mas em outras situações, às vezes na terra boa, a pessoa fala uma vez ou sinaliza uma coisa para você uma vez, aí você diz assim, não, já entendi, obrigada, já entendi, e a gente normalmente, infelizmente, a gente faz muito beira do caminho com o pai e a mãe, que a gente sempre acha que a mãe e o pai não estão entendendo, estão fora da época, não sabem o que estão falando, e a gente se dá mal. Tá? Obrigada aí. Bom, Ana, muito obrigada. Eu que agradeço. Você fez a gente refletir muito e não só refletir assim puramente com inteligência, mas com coração. Você emocionou com certeza a mim e a muitos daqui. Obrigada. Muito obrigada. Choro muito, se vocês soubessem. Bom, nós vamos dar início agora à segunda parte da nossa palestra, que é o passe. Então, eu vou pedir para que os passistas se posicionem e o público permaneça sentado, por favor.
Pensamos Jesus. Graças a Deus. Mestre querido, agradeço a Ti mais uma vez pela nossa chegada até aqui no dia de hoje. Por mais que nosso dia tenha sido atribulado, obrigada por termos chegado aqui com o coração aberto para ouvir os Teus ensinamentos através daqueles que o Senhor põe aqui à nossa frente. Que possamos, Mestre, ser semeadores da Tua Palavra, trazendo bons frutos, como assim Tu nos ensinaste.
que possamos fazer isso cada vez mais sem julgamento daquele que nos chega, que o Senhor coloca na nossa vida para nos ensinar, sem julgamento do que nós fomos, mas sim agradecendo sempre a oportunidade de nos melhorarmos e fazer sempre do nosso solo um solo fértil. Mestre, pedimos para que os nomes que nós colocamos nas caixinhas de encarnados e desencarnados recebam toda essa energia que aqui está nos envolvendo nesse momento, que possamos transmitir essa mesma energia que aqui está nos sendo dada para aqueles a quem cruzarem nossos caminhos nas ruas, nos nossos lares, e que todos nós tenhamos uma noite muito agradável, que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, os nossos avisos agora, eles são transmitidos ali no televisor, ali na frente, na entrada, mas eu gostaria de chamar a atenção para 3 avisos em específico, né? O primeiro é o nosso almoço. Nós teremos um almoço aqui, comida árabe, no dia 15 desse mês, num domingo. Então, todos vocês estão convidados a comemorar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Esperamos vocês. O nosso segundo aviso é que nossos cursos do Pentateuco se iniciarão na semana que vem, na quarta-feira que vem, no dia 11, às 18 horas. Os cursos, eles esse ano serão presenciais, tá? Nós teremos os 5 livros presenciais. E quem gostar de se inscrever pode estar passando ali na livraria e fazendo a sua inscrição. Convidamos a todos a virem estudar conosco. E o terceiro e último aviso é a nossa cesta básica. Ali na frente vocês vão poder ver os itens que estão faltando. Todos os domingos nós distribuímos cesta básica para algumas famílias aqui cadastradas e nós precisamos muito, muito da ajuda de vocês para que esse trabalho tão bonito continue sendo feito. Como já de costume, nós sempre fazemos um sorteio aqui na casa de alguns livros. Nós contemplamos 3 pessoas. O número está na perna direita da cadeira. Tem alguém, eu vi que a maioria das pessoas chegaram depois, né? Tem alguém que chegou depois, que está vindo a casa hoje pela primeira vez? Vocês 2? Então, vocês 2 automaticamente já ganham um livro para incentivar os estudos, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham depois pode conversar com um de nós, tá? Então, nós vamos fazer um sorteio hoje. Ana, fala o número. 40. 40. E Paula, parabéns. Muito obrigada, gente. Tenham um bom retorno.